Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre a inflação que está atingindo o Brasil e que passou dos 10,25% nos últimos 12 meses. Só no mês de setembro de 2021 ela chegou em 1,16% e nos meses anteriores ela também ficou bem próxima de 1%. E isso acaba fazendo com que, no acumulado, a inflação ultrapasse a casa dos 10%. Mas na prática, o que isso significa para o seu bolso? O que isso significa para os seus investimentos e para a sua vida de maneira geral? Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é a inflação e como ela é perigosa para as nossas vidas. E do ponto de vista prático, a inflação é um fator de corrosão do seu patrimônio, porque, em simples palavras, a inflação é um fator que te deixa mais pobre ao longo dos anos. E se você não souber se proteger, se você não souber blindar o seu patrimônio contra ela, você simplesmente vai ver o seu dinheiro sendo dilapidado de maneira invisível, sem que você perceba que está perdendo tudo o que conquistou durante a sua vida. E é sobre essa proteção que eu quero comentar no vídeo de hoje. E antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e também me segue no Instagram, rafael.stuck, me segue no Twitter e deixa um curtir lá na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informar sobre como proteger os seus investimentos contra a inflação que está assombrando o Brasil. Vamos lá então. Para você entender como a inflação destrói o seu dinheiro, você precisa entender ela do ponto de vista daquilo que você consegue comprar. Quando você percebe que os preços das coisas estão aumentando cada vez mais, você também percebe que o seu dinheiro está comprando cada vez menos. Então isso significa que essa alta dos preços, essa alta nos produtos e serviços é uma consequência que a inflação gera para a sua vida. E dentre essas consequências está a perda do seu poder de compra. Então, em simples palavras, o seu dinheiro está valendo menos do que ele valia antes. Na prática, uma inflação que passa dos 10% nos últimos 12 meses faz com que R$1.000 te proporcionem comprar o equivalente a R$900. Você vai ter os R$1.000 ali na sua mão, mas eles não vão te comprar os mesmos que você comprava há um ano atrás. Então, quando você enxerga que o preço de tudo está subindo, o que está acontecendo na realidade é que a nossa moeda desvalorizou, ou seja, ela perdeu o poder de compra. Então, você acaba precisando de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Por esse motivo, é absolutamente necessário que você saiba investir o seu dinheiro para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. E dependendo de onde você investir, você consegue repor toda a inflação. Você também pode conseguir repor apenas uma parte da inflação, mas também é possível que, mesmo investindo, você não reponha nada da inflação. Por isso, eu te digo que saber investir não é uma opção. E aprender a investir é, sim, uma obrigação. E em relação aos investimentos, talvez você esteja tranquilo, porque todo o seu dinheiro ou parte do seu dinheiro está investido na poupança. E o que eu te digo em relação a isso é que a poupança ela não é capaz de repor a perda inflacionária do seu dinheiro. Historicamente, ela não é capaz de rentabilizar acima da inflação. Então isso significa que, embora você veja o seu dinheiro aumentando todos os meses, esse aumento acaba ficando abaixo do aumento da inflação. Então, quando você aplica o seu dinheiro na caderneta de poupança, você tem o seu dinheiro rentabilizando mensalmente, mas a inflação ele acaba subindo mais do que essa rentabilidade. A poupança ela tem sim a sua finalidade dentro de uma carteira de investimentos e aplicar nela é melhor do que simplesmente não aplicar em lugar nenhum. Mas o que eu quero te dizer é que para proteger o seu dinheiro contra a inflação, vai ser necessário aprofundar os seus estudos para que você possa enxergar que existem aplicações muito melhores do que a caderneta de poupança. E quais seriam essas aplicações que superam a inflação? Eu te digo que você consegue se proteger contra a inflação tanto em ativos de renda variável quanto em ativos de renda fixa. E começando aqui pela renda variável,
Muitas pessoas acreditam que é arriscado investir em ações, em ETFs, em fundos imobiliários e que essas pessoas acham que vão perder o seu dinheiro ao invés de ganhar alguma coisa quando investem em renda variável. E o que eu posso te dizer é que é sim possível que você venha a perder dinheiro na renda variável. A chance de você perder dinheiro investindo nesses ativos que eu te falei, essa chance existe. E se você não estudar adequadamente, você pode sim vir a sofrer algum tipo de prejuízo. E imagina o quanto isso seria complicado, porque você investe na renda variável buscando uma proteção contra a inflação e acaba saindo com menos dinheiro do que quando você entrou. E como o próprio nome diz, a renda variável varia. Portanto, nunca invista em nada sem antes estudar e compreender minimamente sobre aquilo. E partindo do princípio que você fez a sua lição de casa, que você aprendeu minimamente sobre renda variável, como que ela pode ajudar a proteger o seu dinheiro contra a inflação? Em relação ao mercado de ações, começando aqui pelo mercado de ações, existem algumas empresas que conseguem reajustar os preços daquilo que elas produzem de acordo com a inflação. Se, por exemplo, o custo da mão de obra aumenta, o custo da matéria-prima aumenta, então essas empresas precisam repassar esses aumentos para os seus produtos e serviços. E, por sua vez, elas precisam repassar isso aos seus consumidores. E nem toda empresa consegue fazer esse repasse, ou pelo menos não consegue fazer esse repasse de maneira imediata. Quanto mais supérfluo é o produto ou serviço que uma empresa produz, que ela disponibiliza, mais difícil se torna repassar a inflação para o consumidor final. Mas por outro lado, quanto mais essencial for o produto ou serviço de uma empresa, mais fácil se torna repassar a inflação para a ponta da cadeia, para o consumidor final. Pense em empresas do setor bancário, do setor elétrico, do setor petrolífero ou até do setor de telecomunicações. Ninguém consegue viver em sociedade sem usar os produtos e serviços que esses setores oferecem. Portanto, quando você investe em empresas desses setores, que oferecem produtos e serviços essenciais, você tende a blindar o seu dinheiro contra a inflação. E ainda com relação à renda variável, os fundos imobiliários podem também te proteger contra a perda do poder aquisitivo da moeda. O que acontece é que os contratos de aluguéis dos fundos imobiliários, eles são reajustados por algum índice inflacionário. Então, se o fluxo de caixa desses fundos imobiliários acompanhar o índice de inflação, o valor desses ativos tendem a acompanhar o fluxo de caixa e, por sua vez, vão acompanhar também a inflação. E do mesmo modo que acontece com as ações, quando você investe em fundos imobiliários que sejam capazes de acompanhar o índice de inflação, você tende a blindar o seu dinheiro contra a inflação, compreendido? E com relação à renda fixa, eu te pergunto, ela é capaz de te proteger contra a inflação? E antes de responder isso, você precisa entender que existem 3 subclasses de renda fixa. A renda fixa pós-fixada, a pré-fixada e a renda fixa atrelada à inflação. E começando pela renda fixa pós-fixada, ela é a que é mais comum no dia a dia dos investimentos. É aquela na qual você deposita uma determinada quantia e sempre você enxerga o seu dinheiro rentabilizando um pouquinho. Essa subclasse pós-fixada, ela vai te pagar um percentual. Ela vai te pagar um percentual sobre a taxa Selic ou sobre o CDI. Dependendo desse percentual, ele não vai ser suficiente para te proteger contra a inflação. Infelizmente, os ativos que hoje pagam 100% da Selic ou 100% do CDI, infelizmente, eles ainda estão perdendo para a inflação. Se a nossa taxa Selic hoje está em 7,75% e a inflação está na casa de 10,25% no acumulado, você nem precisa fazer muitos cálculos para perceber que você não vai blindar o seu dinheiro contra a perda inflacionária. Mas com relação às contas de pagamentos que estão oferecendo hoje aplicações na casa de 200% do CDI ou 220% do CDI, você vai perceber que esses investimentos pós-fixados, eles serão sim capazes de te proteger contra a inflação, mas sempre esteja atento às características, aos prazos, aos valores e aos riscos que essas contas de pagamentos estão sujeitas. E, dito tudo isso, com relação agora à subclasse pré-fixada, que é aquela que vai te pagar uma taxa fixa de rentabilidade, você precisa ficar atento.
ainda existem ativos pré-fixados que não são capazes de te repor a perda inflacionária. Como estamos com uma tendência de alta da inflação, travar o seu investimento com uma taxa fixa pode ser perigoso. Um exemplo disso é o Tesouro Pré-fixado, que hoje, na data que eu gravo esse vídeo aqui, ele está pagando uma taxa superior a 12% ao ano. Então não existe garantia de que até o final do vencimento a nossa inflação ela vai estar abaixo desses 12%. E se a inflação continuar subindo, o seu Tesouro Pré-fixado ele vai continuar rentabilizando aqueles mesmos 12%, e isso pode te fazer perder para a inflação do período. Então, se for assim, você somente vai se proteger contra a inflação investindo em ativos pré-fixados se esta taxa pré-fixada for superior à inflação. E o problema é que você nunca vai ter essa garantia. Ninguém sabe quanto vai estar a inflação daqui a algum tempo. E para você se aprofundar nesse assunto, confere no izinho aqui em cima um vídeo onde eu tratei em detalhes sobre o tesouro pré-fixado e essa alta da inflação. E por fim, com relação à renda fixa atrelada à inflação, com relação à terceira subclasse da renda fixa. Com relação a essa terceira subclasse, nós já temos um cenário um pouco melhor. Essa subclasse ela é uma mistura de pós-fixado com pré-fixado. Então, na parte pós-fixada, essa subclasse ela te paga a correção da inflação durante todo o período da aplicação. Então, se você investir nessa subclasse, você vai fazer com que o seu dinheiro ele seja protegido contra os efeitos negativos da inflação, porque a sua aplicação vai rentabilizar uma taxa fixa, porém acima da inflação. E atualmente nós temos alguns ativos indexados à inflação que estão pagando mais de 15% ao ano no acumulado. Confere no izinho aqui em cima sobre esse assunto. Ficou um vídeo muito legal. E, dito tudo isso, esse é o cenário de inflação. Esse cenário ele exige que você saiba proteger o seu patrimônio. Então, quando você estuda e aprende sobre investimentos, quando você desenvolve a habilidade de escolher melhor onde investir o seu dinheiro, você também desenvolve a sua habilidade de proteger o seu patrimônio contra os efeitos negativos da inflação. O ponto mais importante é que você precisa saber identificar quando um ativo financeiro, seja de renda fixa, seja de renda variável, seja capaz de blindar o seu patrimônio contra os efeitos da inflação. Você precisa desenvolver esse olhar técnico, esse olhar crítico, esse olhar mais avançado para você se proteger contra a inflação. Mas você viu que é possível você se proteger contra os efeitos negativos da inflação, tanto investindo em renda fixa quanto investindo em renda variável. E o que precisa ficar muito claro para você é que é necessário desenvolver a sua capacidade de investir para você proteger o seu patrimônio. Tranquilo? Então essas são as minhas considerações. E se for assim, eu chego ao final desse vídeo e eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu coraçãozinho, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você me seguir no Instagram, rafael.stuck, peço também para você me seguir no Twitter e deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, o que é o mais importante de tudo? Acho que você já sabe. O mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares para ajudar esse conteúdo a atingir mais e mais pessoas. Então, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!